Olá, como vai você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e vamos lá. Hoje eu venho trazer para você uma palavra de empoderamento, uma palavra de autoconhecimento, uma palavra de reflexão e uma palavra de motivação também. O tema que eu quero abordar hoje fala sobre a ansiedade, um mal cada vez mais presente nas famílias, nas comunidades, nas escolas, em todos os lugares. Antigamente se via pessoas ansiosas a nível de um pai de família, um chefe de família, uma pessoa sobrecarregada, um profissional liberal, mas hoje estão em todas as camadas da sociedade. Você vê que não são só os adultos, os jovens estão ansiosos, os adolescentes estão ansiosos e até crianças. Professores podem constatar isso. E eu quero falar um pouquinho para você sobre este mal e como você pode vencer e o que você pode fazer, e que a ansiedade ela tem um fundamento, e esse fundamento ele não é apenas emocional, psíquico, físico, mental, ele também é de ordem espiritual. E é muito importante quando eu tenho consciência que eu preciso de uma cura e que essa cura deve abranger todas as áreas da minha vida. Eu quero, antes de entrar no texto, o qual eu quero me aprofundar, né? Não muito, para não ser cansativo para você, eu quero dizer para você que o pai da psicanálise, ele já dizia que o Freud, né? Freud, o pai da psicanálise, ele dizia que as histerias nas mulheres surgiam por não poder falar. Já Aristóteles falava que as mulheres eram para ficar sob o cuidado do lar, da casa, da família. Então, você imagine, ao longo dos anos, a mulher tendo que suportar tudo calado, não falar. Mas a ansiedade não é uma doença privilegiada pelas mulheres. A ansiedade hoje, ela atinge todos os níveis de profissionais, liberais, de empregados, de empregadores, de pessoas que cuidam do lar, da família, como eu disse, de jovens, de crianças também e adolescentes. Então, o que é a ansiedade? A psicologia e a psicanálise, ela faz uma abordagem que a ansiedade, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, ela é uma emoção caracterizada por uma apreensão e sintomas somáticos de tensão, veja bem, de tensão, em que um indivíduo antecipa um perigo iminente, como uma catástrofe ou um infortúnio. E esse sentimento que traz uma emoção no corpo, então, ele traz em função de quê? Em função de preparar o corpo do indivíduo para lidar com uma ameaça. Por isso, então, é que quando encontramos uma pessoa num grau máximo de ansiedade, ela ter seus músculos tensos, sua respiração ofegante cada vez mais rápida e o coração batendo até mais rápido ainda, a ponto dela achar que vai infartar, que alguma coisa está errada com ela. E é tão forte aquela ansiedade que lhe causa medo. Embora o medo também pode ser, o medo real de algo eminente também pode ser fruto, ou melhor, pode ser a causa e dar como resultado, como fruto, sintomas de ansiedade. Mas
A ansiedade, ela é diferente do medo, né, nesse sentido, porque a ansiedade, como diz aqui a sociedade americana, ela é uma tensão que a pessoa vai desenvolvendo. E hoje, mais do que nunca, tudo à nossa volta nos leva a viver ansiosos. Agora, veja bem, se nós não pararmos para observar todas as áreas da nossa vida, do ponto de vista mental, emocional, físico e espiritual, e não buscarmos ter o autoconhecimento e conhecer um pouquinho de quem somos nós, do que queremos, do que desejamos, nós vamos adoecer. Mas eu tenho uma receitinha que é aquela que eu uso há muito tempo. E é esta receitinha que, com muita alegria no coração, eu venho trazer para você. Os cuidados médicos são importantes? São. São paliativos em algumas situações? Sim. É necessário ir pesquisar, investigar, ter o acompanhamento de um profissional? Sim. Porque se você tem um medo, tem uma dúvida e quer sanar, talvez você precisa ouvir de um profissional um diagnóstico, não é? Uma consulta acompanhada de um exame. Mas o que eu venho te trazer aqui é basicamente o princípio. Porque, meu amigo e minha amiga, meu querido e minha querida, nós não podemos esquecer, ou melhor, o não é como que um código não decifrável para o cérebro. Então é importante que eu repita a minha fala. Nós devemos sempre ter em mente que antes de habitarmos neste corpo, neste aparelho, composto de 9 sistemas e que faz funcionar, é uma engenhoca toda preparada, nós somos também um ser humano e espiritual. E como seres espirituais, nós já somos treinados. Veja bem, eu fiz uma citação do pai da psicanálise, Freud, não é? Eu fiz uma observação de uma fala de Aristóteles, mas eu venho te dizer sobre o ponto de vista espiritual. E eu quero te dizer que, na grande maioria, as pessoas costumam rotular as mulheres de histéricas e até dizem, realmente, Freud estava certo. As mulheres e suas histerias se dão por não falar. Mas quem que aguenta uma mulher falando demais? Uma mulher tagarela? Pois é, na verdade, hoje tem se encurtado, uma observação minha, e analise e depois diga se você está de acordo ou não. Hoje tem se observado o encurtamento do diálogo. Hoje, a internet, as redes sociais, elas mostram muito, muita visualização, pouco diálogo construtivo, palpável, sanável, verdadeiro, aquele olho no olho, aquele olhar de fato e de verdade, aquele tocar, aquele toque que você precisa, sabe? Aquele abraço sincero,
aqueles ouvidos que você para de fato e de verdade para ouvir o que o outro está dizendo, escutar com o coração, aplicar o sentimento de respeito e de vontade de ajudar, ele tem cada vez mais se distanciado. E então eu te pergunto, com tantos recursos, com tanta oportunidade e infinitas possibilidades de se comunicar, não está acontecendo o inverso? Pois é, eu quero fazer uma observação que a igreja primitiva, a igreja do tempo da lei, ela também fazia observações para que as mulheres não falassem dentro do templo. Se no momento da ministração da palavra ou da homilia, como você queira interpretar, se naquele momento ela tivesse alguma dúvida, ela não poderia se manifestar, não poderia perguntar. É bem verdade que para o ritual sagrado, não é? Ele tem ordem, tem decência, mas as mulheres, elas falavam, tinham orientações para falar com seus maridos, ou por que não dizer com seus senhores, porque era sim senhor, em casa, em particular, não é? Mas nós vivemos numa evolução e a mulher tem galgado postos. O jovem tem galgado posições, os adolescentes inteligentes têm manifestado seus dons, seus talentos, as crianças são fantásticas, elas têm o seu nível de inteligência, onde eu me curvo para ouvir o tanto quanto eles têm sensibilidade e capacidade de interpretar e de dar a sua opinião. Mas eu venho aqui então, em suma de tudo isso, dizer que o que é que está faltando então? Há tantas informações, tanta evolução, tanta mudança, descobrimos que há infinitas possibilidades. E agora, por que é então que a ansiedade está se tornando o mal do século? E a ansiedade, ela tem graus. Ela tem graus. Ela pode vir de ordem moral. Ela pode vir de outra ordem também, como a psicologia mostra. Ela pode ser agressiva, ela pode ser e ter fundos psicossomáticos, mas ter também fundos espirituais. As causas são as mais diversas. Quando tratada por um profissional, ele vai investigar a causa para poder ajudar o seu paciente. Mas, se neste momento, você que está me ouvindo, disser para você aí agora, eu sofro com ansiedade, eu já vivo ansiosa, eu já me antecipo ao que vai acontecer amanhã, qualquer coisa me desestrutura, eu começo a suar frio, eu fico com medo, meu coração palpita. Eu não sei qual é a sua reação, eu não sei qual o seu grau de ansiedade. E eu não vim aqui para falar como terapeuta ou como coach, não. Eu vim aqui para trazer uma mensagem para o seu coração, para dizer para você com toda a confiança, com toda a fé, com toda a certeza, porque tenho experienciado, eu estudo sim, eu busco o conhecimento da ciência, a neurociência é fantástica, ela tem descoberto que o cérebro
tem memórias memórias do passado, das quais, e isso é uma pesquisa recente, que 50% do que lembramos, do que temos no cérebro, não é verdade. Nós temos um poder de imaginação muito grande, mas como e onde e de que maneira então enfrentar a tal ansiedade? Eu quero dizer para você que tenho ouvido, tenho experienciado, tenho lido, tenho assistido vários depoimentos de pessoas que enfrentam a ansiedade, a começar cuidando do espiritual. E esta minha mensagem hoje, ela é pautada, fundada no espiritual. Eu disse tudo isso para que você saiba que eu não estou alheia aos problemas de ordem psicossomáticos, dos problemas da alma, das memórias compartilhadas com dores, de traumas, de rejeição e de infinitas coisas que, se fôssemos falar, tomaria todo o tempo dessa live. Mas as memórias, elas estão impregnadas no inconsciente, no DNA, nas nossas histórias de família. Mas quando Deus, o Pai, aquele que criou filhos amados, e ele não tem filhos prediletos, ele ama todos de igual modo, quando o Pai envia seu Filho Jesus, o Verbo encarnado, o próprio Deus, manifestado, vivendo entre os homens, experienciado em dores, em desprezo, em cansaço, em sono, em fome, em sede, ele em um determinado momento, ele alerta o povo. E eu quero ler aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, ele fala uma palavrinha assim: seja, meus queridos, amados irmãos. Aqui nessa carta é uma palavra revelada, já deixada pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque aqueles que acreditam que Jesus o Cristo viveu, deixou uma ministração, deixou um aconselhamento, fez um processo de treinamento, de coaching com seus discípulos, deixou um legado, registrou a sua chegada contada por profetas que viveram mais de 700, 750, 900 anos antes dele vir ao mundo. Ele deixou o registro da sua chegada, deixou também o registro da sua partida, e aqueles que acreditam que ele foi teve um acesso ao céu e foi visto por 500 pessoas, 500 testemunhas, e destas 500 pessoas, apenas 120 presenciaram algo sobrenatural num determinado dia, 50 dias após a sua subida, num dia denominado dia de Pentecostes. E esse dia, para os cristãos, é o dia do derramamento do Espírito Santo. Então, agora essa carta é escrita por um homem que acreditou e que recebeu esse poder e que recebeu esse Espírito. E é por isso que eu venho dizer para você que há uma chave que vira a maçaneta, que gira, que permite que você toque na maçaneta da porta da sua vida e faça abrir a porta para a alegria, para a tranquilidade, para a serenidade. Que você abra essa porta e diga agora: sai ansiedade. Eu dou um adeus para você, ansiedade, porque eu estou chegando ao pleno conhecimento. E essa palavra, então, trazida por este homem, o apóstolo Paulo, ele escreve aos
Filipenses, e ele diz assim, ele está aconselhando as pessoas, as quais eu me incluo recebendo esse aconselhamento e faço uso dela, e é por isso que trago como fundamento para você. Então ele diz assim: meus queridos, seja a vossa moderação notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Bem, o que é que ele quer dizer com esse texto? Ele está dizendo o seguinte, que você deve ser e manifestar, porque nós só conseguimos manifestar aquilo que somos. Nós, talvez, algumas pessoas conseguem em determinado momento colocar uma máscara e fingir que está tudo bem e buscar manter as aparências, mas muitas das vezes não é possível. Nós nos comunicamos, o corpo explica. Estudiosos nos conhecem pelos gestos. Eu, particularmente, sou uma pessoa que me comunico muito com a expressão. Expressão no olhar, os movimentos da face, das mãos, do corpo. E ele está dizendo, então, seja a vossa moderação notória a todos os homens. Ou seja, que todos possam te ver uma pessoa equilibrada, moderada, porque perto está o Senhor. Ora, ele está trazendo um conselho dentro de um contexto de que os seres humanos não são seres abandonados, jogados aqui nessa dimensão, à mercê do que deu, do que não deu. Não! Tudo tem princípio, meio e fim. Você não é obra do acaso. Talvez nesse exato momento você diga, mas não há como, eu até finjo, mas não há mais como eu esconder, eu não estou aguentando mais, eu vou explodir, eu vou dizer poucas e boas, ou talvez seu estado emocional seja tão agravante a situação que você vem suportando, você vem calado, você não está no tempo da lei. Você não está vivendo a teoria de Freud, porque muito se pesquisou, se conheceu e a ciência se multiplica e muito se sabe hoje da importância de dar atenção aos pensamentos, ao cérebro, aos comandos, pesquisar biologicamente a causa daquele sintoma, mas talvez você esteja dentro de você, preso, sem falar. Talvez você não consiga expressar. Talvez você não seja bem aceito, bem compreendido. Talvez você esteja além da realidade que você vive. Talvez as pessoas que estão à sua volta não te compreendem o suficiente. Ou talvez você esteja tão sobrecarregado com tanta dor, com tanta tristeza, com tanta angústia, com tanta frustração, tanta coisa que deu errado e que você não acredita mais que é possível compartilhar com alguém a sua dor e você encontrar a saída, a resposta e se libertar desta ansiedade que já está tomando um rumo diferente, que está fugindo do seu controle. Talvez você não consiga
fazer notório aos homens o equilíbrio, a bondade, a tranquilidade, a serenidade. E aí você se torna uma pessoa rotulada como agressiva, como inquieta, como impaciente. Eu não sei com que tipo de pessoas eu estou falando nesse momento. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, meu querido e minha querida. Quando o apóstolo Paulo fala essa palavra para a igreja e ele completa a frase dizendo: perto está o Senhor, ele está dizendo, ele está aqui dentro do contexto dizendo que este Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que te conhece, é aquele que soprou alma vivente um dia num ser, criou filhos para que vivessem em paz, em tranquilidade, em serenidade. Em algum momento, alguma coisa atrapalhou, não deu certo, e você naquele momento não tinha treinado o suficiente, não tinha sido treinado, não tinha treinamento suficiente para ressignificar o sentimento, para transmutar aquele pensamento, para colocar em prática o que ele diz no próximo versículo: não andeis ansiosos por coisa alguma, não é? Quero ler novamente: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Ora, sabe qual é o princípio fundamental desta frase, deste versículo? Ele está dizendo o seguinte: com uma oração, com uma petição, com uma súplica e com uma atitude de gratidão. Aí talvez você diga assim: como eu vou nesse momento agradecer se a minha vida está de perna pro ar, se as coisas não estão dando certo, se eu estou dando murro em ponta de faca, se eu faço e nada dá certo e parece que está tudo errado para mim, tudo que eu vou fazer dá errado? Pois é, meu querido e minha querida, é aqui que está o segredo, é aqui que está a chave que vira, que gira, que você gira, vira, você toca na maçaneta e abre a porta para a solução, para a resposta. Eu quero te chamar a atenção para fazer uma reflexão agora. Olha, a petição é importante. Você tem que pedir à pessoa certa. Você tem que bater na porta certa. Talvez você diga: mas já pedi, já bati para tantos. Então para tudo. Fala ao Pai agora. Conversa com Ele. Bate na porta dele. Faz uma petição a Ele. Mas quando Ele diz que é também para fazer com ação de graças, então eu quero aqui chamar a atenção para esta atitude de ação de graças. O que é a ação de graça? É o gesto, é o pensamento voltado para uma atitude de gratidão. Comece a agradecer. Ah, não vou agradecer. Eu te pergunto: você comeu hoje comida? Tomou seu café da manhã? Você teve no mínimo um copo de água para se alimentar hoje? Você tem o direito de ir e vir? Você tem um teto para morar? Então, comece agradecendo pelas coisas pequenas e palpáveis que você tem. Agradeça, mas agradeça de todo o coração. Agradeça. Talvez você diga: mas como é agradecer? É dizer obrigado, Senhor? Não, é muito mais que isso. É experienciar o sentimento da falta que aquilo lhe faz e a importância que aquilo lhe traz por existir. Como
um copo de água quando você está com muita sede. Então, essa atitude de gratidão, ela vai fazer o quê? Ela vai te levar para desviar o foco daquilo que lhe traz ansiedade, o medo, a preocupação, a angústia, a dúvida. Eu não sei o que é que tem te causado medo, dúvida, insegurança. Eu não sei. Eu não sei se nasceu agora, ontem, há poucas horas, ou se você vem arrastando isso há muitos e muitos tempos. Eu não sei. Somente uma coisa eu sei. O mesmo apóstolo Paulo, nessa mesma carta, mais abaixo, no versículo 19, ele diz assim: o meu Deus, ele enche o peito e diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a sua necessidade, ela pode ser de que ordem for: financeira, material, física, emocional. Não importa qual seja a ordem da sua necessidade. Paulo, um homem que experienciou, e eu trago esse conceito, esse fundamento bíblico e espiritual, por também já ter experienciado inúmeras vezes. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando ele diz em glória, ele está dizendo que ele quer te surpreender. Ele quer fazer o sobrenatural. Porque o que você pode fazer é você quem vai fazer. Mas aquilo que está fora do teu alcance, se você orar a Ele, pedir a Ele e dizer para Ele: eu sou grata, eu sou grato por tudo que tenho, por tudo que sou, por tudo que possuo e por tudo que ainda terei. Aí você já está dando um segundo passo. Você está exercitando a sua fé, visualizando, tomando posse de algo que você acredita que você é merecedor. Então, o que acontece? As coisas começam a fluir. E isso é experienciado por inúmeras pessoas. Há registros na Bíblia Sagrada de inúmeros casos de manifestação sobrenatural da parte de Deus. Eu vim aqui para te dizer que a resposta que você espera, sabe, ela pode estar na atitude que você não toma. O resultado que você quer está na ação que você não aplica, não pratica, não faz. Talvez seja um pequeno gesto de gratidão, sabe? De reconhecimento, de um pedido de perdão, um momento de ressignificação. Nós vivemos dias aonde vamos amargando cada vez mais, triturando pensamentos ruins, pensamentos que vão se tornando cada vez maiores, maléficos, e eles vão transformando em sentimentos, e esses sentimentos vão criando um estado emocional indesejado. E aí é que se manifesta a denominada ansiedade. Há um outro texto aonde agora um outro homem, que é o apóstolo Pedro, meu querido, minha querida, se você for ler a história dos apóstolos, dos discípulos do Mestre Jesus, Pedro era um homem com pouca cultura. Pedro, a sua profissão era de pescador.
Ele sabia ir para o alto mar, lançar a rede, trazer os peixes e ir vender, empreender e cuidar da sua família. Mas num determinado momento ele para refletir nos ensinamentos daquele homem que chegou naquela aldeia, que chegou naquele vilarejo e que começou a trazer agora um novo conhecimento, que começou a entregar umas palavras novas e que os levavam, ele e os demais, a fazer uma autorreflexão, a buscar um autoconhecimento. E num determinado momento, o mestre diz para ele: olha, você não vai continuar nessa profissão. Eu estou te chamando para ser pescador de homens, de almas. Nossa, mas daí confundiu tudo mesmo. Então, mas você sabe, meu amigo e minha amiga, meu querido, com essa palavra, sabe qual é a inspiração que eu recebo de Deus? Que toda essa prova, todo esse momento que você está vivendo, essa angústia, essa ansiedade que você carrega por muito tempo, talvez, ela está aí porque você não tomou uma atitude certa. Você sabe o que é que você tem que fazer, mas você continua com os velhos hábitos, com as tradições, sabe? Com as tradições, você continua aplicando os mesmos conceitos, os mesmos pensamentos, falando as mesmas palavras, as mesmas coisas. Quem sabe hoje não é o dia de você falar: peraí, mas se esse homem teve toda essa experiência que você está falando e disse: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, então eu vou fazer prova disso. O que eu tenho que fazer é... E aí você pensa: o que eu tenho que mudar é... E eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou falar, eu vou mudar a situação, eu vou mudar meu modo de ser, eu vou mudar meu modo de falar, eu vou dar o primeiro passo. Porque muitas das vezes nós ficamos esperando a outra parte, a outra pessoa tomar a iniciativa, enquanto que o problema está consumindo a mim, a você, não é o outro. Você é que está dormindo com o inimigo, você é que está alimentando a dor, a tristeza, a mágoa, a angústia, a raiva, a ira, o ódio, eu não sei o que, a deficiência, a dificuldade, a porta de emprego que não abre, o seu sonho que não realiza. É você, meu querido e minha querida. Então parte de você. Parta de você. A partir de hoje, diga: eu me liberto dessa ansiedade, eu me curo dessa ansiedade, eu vou falar com aquele que pode todas as coisas, que é o Criador, que é o Pai das luzes, que é a mente divina, que é o que me compreende. Ele sim me compreende. Eu vou me curvar a Ele, eu vou fazer petições, então eu vou suplicar a Ele, eu vou clamar a Ele e eu vou começar a agradecer. Não, obrigado porque eu tenho um par de sapato. Obrigado porque eu tenho 10, 15, 20. Obrigado porque eu tenho várias peças de roupa. Obrigado porque eu tenho só uma peça de roupa. Obrigado porque eu ainda não ganhei a minha casa própria. Ainda, lembre-se bem dessa palavrinha, ainda. Quando você diz ainda, você está se posicionando e dando uma voz de comando para o seu cérebro de que você vai fazer dar certo, você vai conquistar, você vai conseguir. Então, agradeça por tudo que você tem, mas também agradeça por aquilo que você deseja, que você almeja, que você sonha. Sabe por quê? Esse outro verso que eu quero te trazer foi exatamente esse homem chamado Pedro, que um dia
depois de ter ouvido o mestre dizer que era para ficar em Jerusalém, que eles teriam uma experiência ímpar, fantástica, sobrenatural, eles seriam revestidos de poder. Havia um momento, e se você sabe que para tudo tem a hora certa, o momento certo, então ele foi com 120 e viram e manifestaram e receberam, e daquele momento em diante eles se tornaram pessoas empoderadas, sabe, cheia de autoridade, de força, de coragem. E eu vim aqui para te dizer que o momento é agora, a hora é agora. Se empodere desse poder que você tem dentro de você. E aí talvez você diga, mas como que eu tenho um poder dentro de mim? Como você sabe disso? Eu sei porque o mestre disse: eu vos dei um espírito de poder, amor e moderação. É isso que Paulo diz: seja moderado, seja sóbrio, seja equilibrado, mas agora use o poder que você tem, use a autoridade que você tem. Não é para quebrar as coisas, para xingar, para fazer um boletim de ocorrência, não é isso. Eu estou falando de usar o seu poder mental, emocional, físico e espiritual, de dizer para você mesmo: o maior poder que nós podemos exercitar é com o nosso próprio eu, é dizer para ele: eu, chega de sofrer, basta. Olhe, faz um exercício, olhe no espelho, olhe a sua imagem linda e maravilhosa, olhe nos seus olhinhos e diga para você: eu me amo, eu sou obra-prima do Pai, eu sou obra-prima de Deus, eu sou filho amado dele, eu vou fazer dar certo e vai dar certo, porque o apóstolo Pedro, porque Pedro, que era um pescador, se tornou um apóstolo, depois que ele experienciou esse poder e ele se encheu desse poder, ele falava as boas novas. Olha, ele tinha tanto poder que a autoridade que tinha nele, a energia que tinha nele, curava as pessoas. Ele conseguia transmitir saúde física, mental e emocional. Ele exercitava um dom. E eu vim aqui para te dizer que todas as pessoas têm no mínimo 12 dons. Entre dons e talento tem no mínimo 12. Você pode pegar papel e caneta aí e comece a escrever tudo o que você sabe fazer, todos os seus dotes, as suas qualidades, as suas características. Então, esse Pedro tem um momento que ele fala assim, olha, lá numa das cartas dele, 1 Pedro capítulo 5, ele fala no verso 7 assim: lançando sobre ele está falando de Deus, ele está falando do Pai, ele está falando do Senhor que um dia ele conheceu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, ele já tinha vivido, tinha experienciado, e então ele fala para a sua amada igreja, para os seus seguidores: Deus cuida de você, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez você não parou para ver tudo o que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você já ganhou, tudo que está à sua volta, tudo que você tem. Talvez você diga: nossa, é tão pouco, as minhas coisas cabem numa sacolinha. Glória a Deus que cabe numa sacolinha, porque é esta sacolinha que este Deus vai fazer suprir infinitamente mais, além do que você pedir a Ele, além do que você clamar, além do que você peticionar, além do que você apelar. Mas para isso é necessário lançar sobre Ele a sua ansiedade. Não lança mais a sua ansiedade na angústia, na tristeza, na depressão, para que você não cause males maiores para você e para os que estão à sua volta. Existe alguém que te ama muito, e este alguém é o nosso Pai Criador, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele se importa comigo e com você, e esta ansiedade não te pertence. Eu vim aqui para te dizer que esta ansiedade não te pertence. Talvez você diga: mas está no meu DNA, meu mapa astral disse que eu herdei dos meus descendentes, dos meus ascendentes, dos meus ancestrais. Eu vim aqui para te dizer que há cura para esta ansiedade.
se curve ao senhorio daquele que tudo pode, porque ele, se houver uma causa biológica, ele vai preparar o médico, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, quem quer que seja, para te orientar, para cuidar da causa física. Mas eu digo para você que ele, o Pai, a infinitamente onipotente, onipresente, onisciente, que nos conhece, que nos formou, que nos criou, que nos colocou aqui com um propósito, e o primeiro propósito dele é que o adoremos, é que nos regozijemos. O texto primeiro que eu li, um verso antes, Paulo diz aos seus irmãos, os Filipos, a seguinte coisa: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele está dizendo, mantenha a sua energia vibrando na alegria. Seu estado emocional deve ser na alegria. Portanto, meu querido, minha querida, abre a janela do teu quarto, abre as portas da tua casa, coloca um som lindo e maravilhoso no seu aparelho, olha esse sol lindo e escaldante, maravilhoso, tome um copo com água e diga, eu tomo esta água como um remédio. Queira, deseja a partir de hoje ser feliz, ser curado. Faça isso. Declare isso, viva em novidade de vida, porque assim você fará para o seu próprio bem, você agradará a Deus, você vai manifestar o amor próprio e o amor a Deus, e ainda vai ser discípulo, vai ajudar outras pessoas e vai se curar, não apenas da ansiedade, mas de todos os outros males que porventura estiverem oculto, escondido, aí te ameaçando, te afrontando. Tá bom? Meu querido e minha querida, eu deixo essa palavra da parte de Deus, do coração de Deus. Nem Freud, nem Aristóteles, nem Sócrates, nem Platão, sabe? Todos esses, nenhum deles podem trazer a resposta. Eles trazem teoria, estudos e tantos outros que hoje são nossos contemporâneos, mas tem alguém que se preocupa conosco. É aquele que é o sábio arquiteto, aquele que nos criou, que nos formou e que nos conhece muito bem. E por nos conhecer muito bem, me deu essa palavra hoje para eu trazer para o seu coração. Então, faz aquilo que diz a letra da música, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Faz tudo novo na tua vida, vai dar tempo e vai dar certo. O Pai nos ama e nos ama incondicionalmente. Eu te amo muito, por isso eu trago essa palavra para o teu coração. Compartilhe com mais alguém se fez sentido para você, tá bom? Dê seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo faz sentido. E se você já é inscrito no canal, beijo no teu coração, te agradeço. Se você não é, beijo no teu coração e se inscreve. Clique na opção todas para que o YouTube te notifique quando um vídeo meu estiver subindo ao ar, tá bom? Até a próxima, querendo Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus. Eu te amo.